Feito em fazer isso aqui, olha isso. Coloridas ainda. Lindas, lindas, lindas. Escreve aqui, ó. Se você cumpriu as metas de 2023. Sim ou não? Sim, cumpri as metas. As metas, eu digo as promessas, né? Deixa eu só arrumar aqui, só um pouquinho, fazer um barulhinho. Só um pouquinho. Porque quando a gente fala meta, é uma palavra muito corporativa, né? Meta é uma palavra muito corporativa, então as promessas, né? Que não deixa de ser meta, né? Mas vocês cumpriram as promessas, as metas de 2023? Ó, não, sim, cumpri. Hoje a gente vai falar sobre isso. Isso é super importante, ó. A Sandra, sim, estou terminando. A gente vai fazer o seguinte, eu vou passar com vocês a parábola dos talentos, tá? A gente precisa aprender muito aqui, ó. Já caiu tudo aqui. Com a parábola dos talentos. Quem tiver com a sua palavra, vocês podem abrir em Mateus 25, tá? Mateus 25, a partir do verso 14. Essa parábola aqui tem muito a nos ensinar. A entender, né? Sobre os nossos talentos, a entender o que Deus nos entrega, a entender o nosso compromisso com Deus diante dos nossos talentos. Porque, poxa, toda vez que eu me comprometo com alguma coisa, né, me comprometo e não cumpro, o que significa isso, né? O que a preguiça significa? O que a procrastinação significa? Por que eu não faço aquilo que eu devo? Poxa, se isso aqui é importante para mim, por que eu não faço? Por que eu não cumpro? O que acontece, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Alunas que já fazem parte do relicário, prestem atenção, né? Porque tudo isso aqui é complementar ao nosso estudo, tá? Ah, ó, a Régia falou, me inscrevi no relicário, pois quero mudar. Parabéns, Régia! Ih, que delícia! Próximo domingo já será a nossa primeira mentoria, né? Assista essa semana o módulo 1, que a gente vai entrar com tudo 2024, tá? Com tudo, não é entrar mais ou menos não, é entrar com tudo. Então vamos lá. Vou ler para vocês a parábola, tá? Dos talentos. E depois a gente vai discutir e se perdoar. Por que a gente precisa se perdoar? A gente vai entender isso também. Vamos lá, que essa vai ser uma super live, não é livezinha, não. É super live, né? Se não for super live, a gente nem faz. E, bom dia, bom dia. Raquel, eu também quero mudar, estou no relicário. Ai, que delícia, Raquel. Essa turma vai ser, ó, uma bomba. Delícia, vamos lá. Quem quiser acompanhar, Parábola dos Talentos, São Mateus, capítulo 25, a partir do 14. Tá? É a sequência da parábola das 10 virgens, que eu gosto muito dessa parábola também. Vamos lá. Será também como um homem que... Peraí, deixa eu baixar aqui. Verso 14. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. Aqui já tem uma informação importante, né? Reuniu seus servos, ó, e confiou os seus bens, entregou os seus bens a alguém. A um deu 5 talentos.
Se ele confiou os seus bens, preste atenção nisso. Se esse senhor confiou os seus bens, deu seus talentos, significa que os talentos, já dá pra gente entender aqui, os talentos já não são nossos. Entendeu? Os talentos já não são nossos. Os talentos, o Senhor confiou o seu bem. Vamos interpretar, tá? Essa parábola. O Senhor confiou os seus bens. A um entregou 5 talentos. Opa, esse talento não é meu. Se ele confia os seus bens, eu estou recebendo os talentos que é de alguém. A um deu 5 talentos. A outro, 2. E a outro, 1. Então, ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um. Depois partiu. Entregou 5 talentos, 2 talentos, 1 talento e partiu, foi embora. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5 talentos. Olha só, aquele que ganhou muitos talentos foi lá, negociou, ou seja, multiplicou os seus talentos e ganhou mais 5. Ficou com 10. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Aquele que recebeu 2, o que ele fez? Foi lá, negociou, multiplicou os seus talentos, usou aqueles talentos, empreendeu com aqueles talentos e ganhou mais 2, ficou com 4. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que ele fez? Ele enterrou o talento. Ele ganhou 1 talento. 1 talento. E o que ele fez com aquele talento? Enterrou. Deixou quieto lá, parado. Não negociou, não pensou, não estudou, não analisou, não empreendeu sobre aquele talento, não compartilhou, enterrou. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos que entregou os talentos para os 3, os seus talentos para os 3, voltou e pediu-lhe contas. Voltou e pediu-lhe contas. O que recebeu 5 talentos, apresentou outros 5. Aquele que recebeu 5. Olha, o senhor me entregou 5 e eu lhe dou mais 5. Já tenho 10. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Muito bem, servo bom e fiel. Olha só. Esse Senhor é Jesus, né? Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Olha só, ele usou muito bem os seus talentos. Foi fiel no pouco e Jesus o retribui com muito. Vem regozijar-te com teu Senhor, né? Vem gozar comigo de todas as abundâncias que eu posso te entregar. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também. De vez em quando aparecem umas coisas aqui. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 que lucrei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem
regozijar-te com teu Senhor, né? Vem comemorar, vem se alegrar com teu Senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és, olha só, ainda coloca o Senhor como sendo seu servo. Olha isso. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro e que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste? Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Por isso tive medo. Eu fui escolher teu talento na terra. Esse servo aqui, peraí que eu já vou falar dele. Eis que toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, multiplicar, né? E à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe esse talento e dai-lhe aos que têm 10. Veja bem. Será dado ao que tem e terá em abundância. Será dado ao que tem, isso, será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, joga-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos lá, que tem muita coisa para a gente falar dessa parábola aqui. Tem muita coisa, tá? Aqui a gente já percebeu, né, que o servo mau, o servo infiel, ele usa uma palavrinha aqui muito interessante, ó. Por isso tive medo. Medo de Deus, né? Medo do Senhor. E esse medo aqui reflete muito as marcas do pecado original. Sempre falo para vocês aqui, assim que o homem pecou, assim que os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, logo em seguida que aconteceu o pecado, né? O homem corrupto, profano, Deus o procura. Você percebe lá em Gênesis 3, assim que aconteceu o pecado original, Deus fala essa palavrinha aqui, ó, essa frase: onde estás? Onde estás? O homem corrupto e pecador, Deus o procura. Deus pergunta: onde estás? E o que Adão falou? Tive medo e me escondi. Tá? Qual era o estado de Adão naquele momento? Pecador, corrupto, profano, distante de Deus, né? Perdeu a comunhão com Deus naquele momento, quando o pecado, né, entrou na sua alma. E o servo aqui, quando tem medo de Deus, olha isso, quando ele tem medo de Deus, ele não cumpre os talentos que Deus lhe entrega, né? Quando ele está distante de Deus, quando ele está imerso no pecado, ele não compreende a palavra de Deus.
Veja isso, o quanto é importante aqui a nossa reconciliação com Deus, tá? Só o primeiro passinho aqui. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Como que nós nos reconciliamos? Por meio das nossas, o quê? Confissões, tá? Por isso que a confissão é algo extremamente importante. As nossas confissões precisam estar em dia. Esse medo significa a falta do estado de graça, tá? Ok, vamos lá. O que mostra aqui, né? O que é o servo? Como que Jesus chama o servo? Servo mau e preguiçoso, né? O tema da nossa live é perdão pelo que não fiz em 2023. A gente começa o ano, né? Tudo muito lindo, né, gente? Lá início do ano. Eu, pelo menos, gosto muito dessas datas, né? Meu aniversário é dia 27 de dezembro. Aí eu tenho Natal, tenho aniversário, tenho virada de ano. Então, pra mim, assim, meu Deus, é maravilhoso essas datas, né? Já começa já esse próximo mês, essa coisa linda do Natal, enfim. E o que acontece? Virou o ano, todo mundo fazendo promessas, mais uma promessa sem planejamento, né? Uma promessa realmente sem você ter um compromisso com aquilo que você promete. Não é uma promessa, né? São palavras ao vento, tá? E quando Deus chama esse servo de servo mau e preguiçoso, o que é essa preguiça? Né? Perceba que eram 3 servos, né? 3 servos que receberam seus talentos. E o que é talento? Peraí, vamos voltar. O que é talento? Porque muitas vezes a gente pergunta assim, poxa, porque a promessa tem relação com algum talento. A promessa tem relação com alguma habilidade que você tem. Quem nos entrega essas habilidades que são extraordinárias, né? São extraordinárias porque, gente, esses talentos, por exemplo, uma pessoa que canta é uma habilidade extraordinária, concorda? Uma pessoa que canta. Eu não sei cantar. Então, quando eu percebo uma pessoa que canta, assim, poxa, como Deus, é uma coisa impressionante, como Deus, né? Entregou esse talento e aquela pessoa canta, aquela pessoa usa aquele talento. Existem outros talentos, pessoas, por exemplo, que têm uma habilidade para desenho. Vocês já viram isso? Pessoas que vocês estão na rua, sabe? Pessoas sentadas assim, lá na rua e olham para você, né? Oferece seu trabalho e desenha o seu rosto. Isso já aconteceu uma vez, faz muitos anos. Um dia até vou mostrar para vocês. Eu era uma menina, assim, e passei num calçadão e um moço falou assim, mocinha, deixa eu te desenhar. Aí eu falei, tudo bem. Gente, em questão de 10 minutos eu tenho o desenho até hoje. Ele desenhou o meu rosto. E pessoas que têm habilidade de cozinhar, habilidades na gastronomia, pessoas que têm habilidade de pintar, pessoas que têm habilidade de estudar, né? Pessoas que têm uma habilidade, né? que ali desenvolveu a sua vocação, por exemplo, um grande médico, um bom professor, né? Uma boa mãe, né? Uma habilidade de ser mãe, de lidar com seus filhos, uma habilidade de gerenciar a sua casa. Então, cada um de nós temos talentos. Esses talentos não são nossos, esses talentos são Deus que nos entrega e nós vamos prestar conta, porque em algum momento ele vai voltar, né? Como a parábola disse aqui, muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhe contas, tá? Então vocês percebem assim, poxa, qual é o meu talento que eu não estou conseguindo perceber o que é? Qual é o meu talento?
talento, aquela habilidade extraordinária que Deus nos entrega, é tudo aquilo que a gente faz com muita facilidade. E que se a gente estuda um pouquinho, que se a gente aprimora um pouquinho, aquilo cresce de uma maneira absurda. Eu sempre comparo um avião a um passarinho. O avião, para ele voar, ele precisa de um aeroporto, não é assim? O avião, para ele voar, ele precisa de um aeroporto, ele precisa de uma torre lá de comando, ele precisa de toda aquela infraestrutura, ele precisa de tecnologia, ele precisa da capacidade humana ali, da tecnologia, ele precisa de toda uma estrutura para voar. E o passarinho? O passarinho, ele dá um pulinho e ele voa, né? Ele não precisa de uma torre de comando, ele precisa de toda uma estrutura de um aeroporto, não. Ele dá um pulinho e ele voa, tá? Então, talentos é uma habilidade que Deus nos entrega. Todos nós temos talentos. Eu não sei qual é o meu talento. Depois a gente vai perceber o que São Tomás de Aquino fala sobre preguiça. É bem chocante. Inclusive, próxima quinta-feira, eu quero fazer uma live somente sobre o que São Tomás de Aquino fala sobre preguiça. É muito chocante o que ele fala, tá? Quando a nossa mente, ela tá muito agitada, quando a nossa mente ela está muito ansiosa, quando a nossa mente ela fica divagando, perdida, a gente não se conhece, a gente não consegue olhar para dentro, a gente não consegue nos compreender. Como que uma pessoa não sabe seus talentos? Como que uma pessoa não sabe as suas habilidades? Como? Porque essas habilidades são intrínsecas a nós, entende? São intrínsecas a nós. Isso significa, poxa, a professora Vandressa, realmente, eu não consigo enxergar meu talento. Então, você precisa praticar um pouco mais o estado de presença. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Você precisa praticar um pouquinho mais o estado de presença, porque você não está presente. Você não está presente. Tá? Fechou aqui, que a gente já vai voltar para isso. 3 servos. Aquele que recebeu 5 talentos, fez o que tinha que ser feito, tá? O que recebeu 5 talentos, fez o que tinha que ser feito. Agiu como filho, fiel, multiplicando o patrimônio do pai, tá? O que recebeu 2 talentos, servo, fiel, agiu como filho, fiel, multiplicando o patrimônio do pai. Aquele que recebeu 1 talento, aí muitos podem pensar assim, eu já vi várias interpretações dessa parábola, mas aqui eu estou passando para vocês a interpretação fiel, tá? Mas ele recebeu um só talento, né? Aí aqui, ó, perigo da inveja, tá? Perigo da inveja. Ele recebeu só 1 talento. Tá, ok. Mas Deus lhe entregou esse talento. Inclusive, esse talento não são nossos. Esse talento é de Deus. Porque tudo que a gente faz é para honrar e consagrá-lo. E já no início da parábola, no verso 14, diz: reuniu seus servos, olha só, ele confiou os seus bens. Então, esses talentos não são nossos. Esses talentos pertencem a Deus. Ele recebeu 1 talento e não foi capaz de multiplicá-lo. O que ele fez? Ele enterrou e ainda confrontou. E ele ainda confrontou o Pai. No caso aqui, Deus Filho, né? Jesus. Ainda ele falou, disse-lhe, sabias que és um homem duro? Que colhes onde não semeaste e recolhe onde não espalhastes? Veja bem, ele não usou os talentos
os bens que o Senhor lhe entregou, ele não usou, ele não multiplicou, ainda confrontou e se afastou porque teve medo. Tá? Não somos, e óbvio que eu me incluo nisso também, tá? Não, o servo mau e preguiçoso não é diferente de nós, não. Não é diferente. Aí Jesus, perfeito, podia ter usado inúmeras palavras para defini-lo, né? Porque ele não usou os talentos, ele não multiplicou os talentos, ele confrontou o Pai, aqui, Deus Filho, ele confrontou, tá? E teve medo, se afastou. Quando a gente tem medo de alguma coisa, o que a gente faz? Você não fica perto de uma coisa que você tem medo. O medo, por isso que no jardim do Éden, né? Assim que os nossos primeiros pais pecaram, eles se afastaram. Perderam a comunhão, porque eles tiveram medo de Deus. Então, o Senhor aqui, Jesus poderia defini-lo como pecador, como profano, até mesmo como infiel, somente como infiel. E olha como Jesus o definiu: servo mau e preguiçoso. É essa palavra que agora a gente vai caminhar, tá? Servo mau e preguiçoso, tá? Olha o tema da nossa live. Perdão pelo que não fiz em 2023. Parábola dos talentos, que é o que a gente está meditando. Coisa boa, né? Começar a segunda-feira meditando nessa parábola tão forte. O que é essa preguiça? Bom, semana passada eu falei da preguiça também, da procrastinação, mas eu vou retomar algumas coisas. Preguiça, você tem que guardar essa palavra no seu coração, viu, águias? Toda vez que eu sinto uma preguiça, ou que eu vejo alguém com preguiça perto de mim, presta atenção o que é preguiça, vamos entender. Primeiro, preguiça é um pecado, tá? Preguiça não é, ai, preguicinha, preguiça. Não, preguiça é um pecado capital, que é um pecado venial. E que pecado venial não pode ser considerado como um pecadinho, não. Assim, ó, a gente sabe que se você pegar um balde grande, aqueles grandes, eu tenho um balde gigante aqui em casa, até para botar no tanque ali é difícil. Eu tenho um balde gigante. Se todos os dias eu colocar uma gotinha, sabe um conta-gota? Sabe conta-gota? Conta-gota. Aquele balde gigante. Se todos os dias eu botar uma gotinha ali, ó, todos os dias, um dia aquele balde vai transbordar, tá? E é assim um pecado venial. A gente não pode, a gente tem que eliminar os pecados. Cada vez, uma das nossas lutas é eliminar o pecado da nossa vida, óbvio. Claro, a gente está no caminho da santidade, não pode viver com pecado. E a preguiça, ela é um pecado, e é um pecado venial dos mais perigosos, porque não é uma gotinha que a gente coloca no balde todos os dias. A preguiça é o vidro inteiro todos os dias, é o vidro inteiro, que chega uma hora que aquilo transborda, tá? Então, preguiça, ela é um pecado, ponto. Ela é um pecado. Agora, o sentido da preguiça no mundo espiritual. Qual é o sentido da preguiça no mundo espiritual? Vocês sabem? A preguiça, inclusive, ela é considerada uma doença espiritual, sabia?
Quinta-feira eu quero trazer essa live sobre o que São Tomás de Aquino fala sobre a preguiça, é bem impactante. Preguiça é uma doença espiritual e preguiça significa exatamente o que o servo mau e preguiçoso fez, é falta de amor. Guarda isso no seu coração. Depois que eu soube disso, toda vez que eu sinto uma preguiça, eu percebo, meu Deus, eu tenho falta de amor por aquilo que eu preciso fazer e não faço, tá? Procrastinação é a palavra mais elegante para falar preguiça. Guarda isso. Ah, eu procrastino. Ah, isso é procrastinação. Não, isso é preguiça. Eu tô com preguiça. Tá? Ou melhor, eu não tenho amor. Me falta amor. E a preguiça é uma falta de amor para a sua vocação. Tá? Preguiça é uma falta de amor para a sua vocação. Perceba que o servo que ganhou um monte, tá? Um monte de talentos do Senhor. O que ele podia fazer? O servo que ganhou muito, né? Se a alma dele fosse muito desordenada, ele podia pensar, já tenho um monte mesmo. Vou ficar aqui bem de boa. Não! Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito, multiplicou os talentos. Entregou 10 talentos. O que tinha 2, pois já tenho 2, né? Mas não, foi lá, fez o que tinha que ser feito, entregou 4. O que tinha 1, enterrou. Tá vendo como ele é mau e preguiçoso? A falta de amor à sua vocação. Tá? Vai guardando isso aí. Para que serve esses talentos? Por que Deus nos entrega esses talentos? Porque existe uma missão na nossa vida. Uma missão. Eu vou fazer 44 anos mês que vem. E é uma coisa tão linda, eu que já estou na maturidade, talvez algumas de vocês são mais jovens que eu, é tão lindo você chegar na sua maturidade. Eu estou nos meus 44 anos, durante 17 anos da minha vida eu fui professora. E hoje eu sou uma professora, eu aqui com vocês, eu me preparo, eu estudo, né? Eu estudo teologia já há muitos anos. Eu sou uma professora. O que Deus me fez para ser foi uma professora. Esse é o meu talento. E eu descobri esse talento lá com uns 20 e pouquinho, com 20 anos eu já descobri esse talento. Onde eu conto bem certinho como eu descobri meu talento. Na verdade, na infância. Mas eu despertei, é isso que eu tenho que fazer. E todo talento tem uma missão. Todo talento tem uma missão. E hoje, né, daqui a pouco eu completando 44 anos, eu olho para trás e eu estou vendo as minhas ex-alunas casando, tendo filhos, usufruindo das suas profissões. Gente, todo talento, presta atenção, existe um impacto no mundo. Todo talento que Deus nos entrega, existe um impacto no mundo. Então, assim, eu fui um grãozinho de areia, assim, na vida dessas jovens águias que passaram pela minha vida como aluna. Mas o meu talento gerou um impacto na vida dessas pessoas. Mas poderia ter sido outra professora e não você. Poderia ter sido, mas nós somos seres individuais. A minha presença ali, usufruindo do talento que Deus me deu, ecoou algo na vida daquelas pessoas
que eu não sou o centro da vida daquelas pessoas, mas eu contribuí de alguma forma, assim como pessoas que passaram pela minha vida, que os talentos daquelas pessoas me impactaram, transformaram quem eu sou hoje. E há um tempo atrás, eu vi uma pessoa, agora eu não lembro quem, só sei que aquilo, nossa, foi muito forte quando eu ouvi, falou o seguinte, eu acho que foi uma filósofa, eu acho que foi a professora Lúcia Galvão. Ela disse o seguinte, que quando nós não usufruímos do nosso talento, que é aquilo que Deus nos entrega, algo vai faltar no mundo. Olha isso. Falta algo no mundo. Porque aqui já no início da parábola, o Senhor reuniu seus talentos e lhe confiou os seus bens. Por que ele me entregou algo? Por que ele me deu algo? Porque alguma coisa importante eu precisava fazer. Por que será que Deus me deu? Olha isso. Eu me pergunto, meu marido estava falando comigo foi quando? Foi ontem? Não, foi sábado, que a gente estava conversando ali sobre o curso relicário. E ele falou assim, nossa, como é que Deus te fez uma pessoa organizada, ordenada, com os pensamentos lógicos e ordenados? Aí eu falei, isso é um dom de Deus, isso é um dom, porque desde criança, entenda que os nossos talentos já são visíveis na infância. Mas muitos de nós fomos castrados na infância. Muitas de nós fomos massacradas na adolescência. Mas a gente tem que fazer o resgate. Por isso que a vida interior é importante para a gente silenciar todo esse barulho, toda essa confusão e lá dentro. E fazer um resgate lá da infância, lá da adolescência. Quantas pessoas na infância tinham habilidades? Hoje em dia, né? Claro, a gente na maturidade, a gente lembra de coisas, né? Eu estudei em escola pública, sempre estudei em escola pública. Escola humilde, né? Só que antigamente, vocês lembram que as escolas públicas antigamente tinham uma nostalgia lá, né? As escolas eram pequenininhas, tinham uma humildade, mas tinha um carinho, pelo menos na minha, né? Era tão humilde, era tudo, o parquinho ali era tudo de pneu, sabe? Pintado. Era uma escassez, mas aquela merenda tão gostosa, não era? A gente percebia os professores com amor, com uma vocação. Pelo menos essa foi a minha experiência, né? Na primeira infância, até a 8ª série ali, numa escolinha humilde. Eu amava aquela escolinha. A gente chamava de escolinha, era uma escola, a gente chamava de escolinha, que era muito humilde. E sabe que eu lembro de alguns amiguinhos que tinham tantos talentos, só que naquela ignorância, porque também existia uma ignorância, né? Eram castrados. Porque tinham habilidades em determinadas áreas, determinadas disciplinas, e tinham uma extrema dificuldade em outras. E o que faziam? Castravam aquela habilidade e conduzia toda a energia daquela criança ou daquele adolescente para aquilo que ele não sabia fazer, para aquilo que ele não tinha habilidade nenhuma, não é? E você, mãe, tome cuidado com seu filho. Você, mãe, talvez seu filho não tenha grandes habilidades em matemática, mas ele tenha uma habilidade extraordinária na parte artística, no desenvolvimento textual. Aí coloca aquela habilidade perfeita que deve ser concentrada naquela abundância que Deus entrega, coloca aquela mente naquela escassez. Entende? Então são essas coisas que vão nos castrando e nós nos perdemos.
E nós nos perdemos. E esse talento que tem relação com essas promessas, porque eu não posso prometer, por exemplo, eu não posso vir ao ano e prometer que eu vou ser uma cantora. Eu não posso prometer isso, porque eu não sei cantar. Ah, mas eu posso, mas vai dar tanto trabalho. Será que é isso mesmo que eu quero? Será? Entenda? Então, essa não exercer o seu talento é algo que está faltando no mundo. Tá? Eu tenho uma conhecida que ela estava vendendo umas peças de roupa, algumas coisas lá, acessórios e tal. E ela estava passando uma determinada dificuldade financeira, tal. Aí eu acabei comprando algumas coisas para ajudá-la. E daí eu cheguei em casa e falei: nossa, sabe a fulana de tal, ela tá passando uma certa dificuldade, ela tá vendendo essas coisinhas aqui, acabei comprando. Sabe o que meu filho falou, gente? Meu filho falou assim, ó: mãe, por que ela não faz os bolos que ela sempre faz para vender? Meu filho falou: eu compraria os bolos dela. Porque de vez em quando ela fazia uns bolos e mandava, ela gosta muito do meu filho, ela mandava: ai, leva isso aqui pro Arthur, leva esse bolo. Gente, os bolos que aquela mulher faz não é normal, ou seja, é um talento. E ela faz bolo gluten free. Não é todo bolo gluten free que é delícia, não é? Ela faz, ele fica desse tamanho assim, ó, da fofura. Gente, os bolos são maravilhosos. Perceba o talento que Deus entrega e ela lá passando aquela dificuldade toda, fazendo uma volta enorme. E o meu filho, na ingenuidade, naquela essência, conseguiu entender o talento que Deus entregou para ela. E ela própria não enxergou. Eu compraria, o meu filho falou, eu também compraria. Toda semana os bolos dela, toda semana eu compraria. Sabe aqueles bolos gluten free, zero açúcar, mas não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de bolo, porque a massa fica seca. Ela consegue fazer, não sei como, a massa fica uma delícia. Ó, já vi muitos casos assim, com os talentos engavetados, isso mesmo, Edi. Muitos casos, imensos casos, imensos casos com os talentos engavetados, tá? Então, talento não é nosso, é algo que Deus nos entrega. Existe uma missão, tá? Todos nós temos uma missão para colocar esse talento em prática. Novamente, o que é talento? Não, talento é uma habilidade, tá? É uma habilidade. E quando a gente fala talento, às vezes a gente coloca assim, né? Como eu usei o exemplo dessa colega. O talento dela é fazer bolos extraordinários. Existem pessoas que têm um talento empresarial para negócios. A gente gosta muito daquele programinha, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Passa sábado de manhã. Aí a gente tava tomando café e tava ali a TVzinha, né? Aí, esse sábado passou um rapaz jovem, assim, acho que não tem 30 anos. Olha o que ele fez. Ele estava fazendo medicina. Presta atenção. Medicina. Ele largou o curso de medicina, imagina os pais naquele momento, né? Porque para um pai, a medicina, né, é o que há de melhor para aquele filho, para um filho, né? Ele largou a medicina e começou a fazer em casa gelo com sabor, sabe? Gelo com sabor, então gelo com sabor de limão, tipo um picolé, mas é um gelo, tá? Gelo com sabor de morango. Gente, ele largou a medicina para fazer gelo, tá? Pensa para um pai.
Em questão de um ano e pouco, esse estudante de medicina que rompeu com a medicina para fazer gelo estava com uma fábrica gigantesca. Gigantesca. Olha a habilidade empresarial, né? O olhar visionário, a habilidade de multiplicação dos talentos, né? Deus entregou para esse aí 5 talentos. Não, entregou um talento, mas o que ele fez com um talento? Ele entregou a medicina. O estudo, né? O estudo. Passou no vestibular. Mas o que ele fez com esse um talento? Ele multiplicou em 1000. Aí mostrou a quantidade de funcionário que aquele jovem rapaz já tinha. Já tinha sócios, já tinha... Olha a multiplicação daquele dom, daquela habilidade. Imagina que médico frustrado. Porque a gente não falou ainda. O tamanho da frustração que é quando você não coloca seus talentos em prática. Perceba o quanto as pessoas vivem num vazio existencial por não colocar seus talentos em prática, tá? O curso relicário é para a gente organizar a vida. Porque não adianta, presta atenção, vou usar um exemplo do bolo, tá? Do bolo dessa minha colega, delícia, tomar um bolo com um cafezinho essa hora, né? Um bolo. Se a vida tá toda desorganizada, agora eu vou começar a fazer bolo. Não! Vamos organizar. Vamos organizar a rotina, colocar cada coisa no seu lugar, vamos amadurecer um pouco, né? Vamos colocar as coisas em ordem. Vamos ter um início, meio e fim de cada coisa. Que horário vai cozinhar, assar esses bolos? Aonde estão, né? Todos os ingredientes. Calma, organiza a vida para colocar os talentos em prática, tá? O curso relicário, pensando em talentos, é isso. Vamos organizar. Primeiro organiza. Para tudo. Vamos organizar a vida. Vai fazer o que tem que ser feito. Tem um monte de coisa que deixou para trás. Organiza tudo isso. Bom, ok. Ponto final. Organizei. Ok. Agora a gente vai selecionar os horários que serão assados os bolos. É assim, tá? A produção vai ser toda terça-feira à tarde e toda sexta-feira o período da tarde. Perfeito. Essa vai ser a rotina da produção, dos talentos, da entrega dos talentos, tá? Então, dentro da organização é isso aí. Alguns santos chamam a preguiça de paralisia da alma. Anotei aqui. Paralisia da alma. E veja bem, olha só. Aqui a parábola não conta, né? Parábola não conta. Mas as pessoas que nos cercam, tá? Elas podem exercer uma influência nos seus talentos. As pessoas que nos cercam. Eu vou usar um exemplo aqui do Rei Leão. Sabe o desenho do Rei Leão? Todo mundo gosta do Rei Leão, né? O Simba, que é o filho do Rei Leão, né? Ele encontrou aqueles 2 bichinhos, que é o Timão e o Pumba, né? O que é o Timão e o Pumba? São 2 bichinhos boêmios, né? Preguiçosos, curtem a vida. Quando o filho do rei, Simba, encontrou aqueles bichinhos, ele não só se tornou um baita de um preguiçoso e fanfarrão, como ele se tornou como eles. Lembra do desenho que um leão que comia larvas? Um leão não come larvas. Um leão come carne. Um leão é feroz. Perceba como é impactante. As pessoas que estão ao nosso redor... Detalhe, o Simba, não é Simba. É Simba o nome do leãozinho? Ou o nome do pai? O nome do pai é Mustafá, né? É Simba.
Isso. O Simba, ele perdeu toda a identidade de filho do rei. Ele perdeu toda a identidade. Por quê? Medo. Por medo. Ó, filho é o filho Simba. Isso. Simba, isso é. Ele perdeu toda a identidade e foi viver com os preguiçosos. Aí aquele macaquinho, até botei o nomezinho dele aqui, ó. Rafiki. Sabe o macaquinho que é todo espiritualizado? Sabe o macaquinho que batizou, inclusive, Simba? Meu Deus, né? Quase morro chorando com aquele desenho. Ai, meu Deus. Quase morro chorando. Aí, quando eu achei tão lindo que tem uma hora assim que aquele macaquinho acha um pelinho do Simba, né? Acha um pelinho assim, um pelinho. Aí ele tá vivo. E tem um momento que eles se encontram. E o Rafiki faz ele lembrar, agora eu não lembro, ele faz uma pergunta para Simba. Mustafá é o tio. Não lembro. Eu acho que o tio é Scar, né? Uma coisa assim. Scar é o tio. Isso. Mustafá é o pai, né? Aí o macaquinho, como é que é o nome dele? Rafiki. O macaquinho faz ele lembrar que ele é filho do rei. Que ele tem uma missão. Gente, aquilo ali é de arrepiar, né? Que ele tem uma missão. Ele é filho do rei. Ele não pode se comportar daquela forma. E o que acontece nesse momento? Ele sai correndo. Ui, tô toda arrepiada, gente. E ele vai até uma pedra assim, ele dá um rugido. Mas um rugido de todos os dentes dele aparecer. Ele grita, ele solta pra fora todo aquele talento que estava preso dentro dele. Ele dá um berro, um grito, um rugido. E naquele momento ele entende: eu sou filho do rei e tenho uma missão a cumprir. Olha isso, tá? E exatamente o que o terceiro servo que recebeu um talento não fez. Tá? E talvez você, eu cuido muito, gente, as pessoas que me cercam. Na verdade, eu permito que muitas pessoas se aproximam, né? Mas sempre existe um limite. É importante a gente entender, sempre existe um limite. E quais são as pessoas que realmente estão operando sobre a sua vida, né? E obviamente isso é uma coisa que é tema para outra live, né? Mas definir os espaços de cada um no seu quadrante é muito importante. Ali, o Simba permitiu que Timão e Pumba, né, tomassem conta da vida dele. Quando que isso aconteceu? Cara, ele era um menininho, né? Ele era imaturo, ele estava com medo, ele estava carente, ele tinha perdido o pai. Timão e Pumba, o que fizeram? Cuidaram bem dele. Mas eles eram pessoas diferentes, né? Isso, perder a identidade, né? Perder a identidade. E quando... É lindo esse desenho, né, gente? Tem muito a nos ensinar. Mas, vamos pensar o seguinte, falando sobre a preguiça. Preguiça, tá? Essa doença espiritual. Eu vou voltar quinta-feira às 20 horas falando sobre preguiça novamente, mas eu vou trazer São Tomás de Aquino. Vai ser incrível essa live, tá? De quinta-feira às 20 horas. Qual a terapia para preguiça, né? Qual a terapia? Poxa, perdão pelo que não fiz em 2023. Você pode não ter feito algo, porque aquela promessa, né? A gente sempre, tudo vai acontecer. É bem importante entender assim, uma coisa vai acontecer para dar certo, 1000 coisas vai acontecer para dar errado. Tá? Isso é bem importante, a gente tem clareza disso. Quando eu falei esse ano que eu ia fazer a transição de carreira e já estou aqui,
na rede social, eu tenho que conversar isso mais com vocês. Parece assim que tudo foi perfeito. Não, uma coisa contribuiu. 10 milhões de coisas contribuiu para que não desse certo. Mas a gente tem que cumprir a missão. Tá? A gente precisa cumprir a missão. Qual é a primeira terapia? A primeira terapia para suprir essa preguiça, para suprir essa falta de talento. Não falta, meu Deus. Esse talento, só que não exercer esse talento. Né? Não reconhecer a sua identidade. Primeira terapia é a gratidão. Gratidão. Todo mundo fala disso, mas ninguém pratica. Gratidão, mas ninguém pratica. É bonito falar. Gratidão, mas ninguém pratica. Sabe por que ninguém pratica a gratidão? Porque para ser grato precisa de estado de presença. Tá? Ser grato precisa estado de presença. E poucos estão presentes. Então, se eu tô lá morta da preguiça, olhe com gratidão para a vida. Sabe o que a palavra Eucaristia significa? Eucaristia, ação de graças. O que é uma ação de graças? O que é uma ação de graças? É gratidão a Deus. A preguiça é uma vida sem Eucaristia. Sabia? A preguiça é uma vida sem Eucaristia. É uma vida sem ação de graças. Veja isso. A preguiça é uma vida sem ação de graças. Então, primeira coisa é a gratidão. Entender, mas eu tenho que estar em estado de presença, né? Gratidão. Entender, tatear, entender. Poxa, olha o que eu tenho na minha vida. Deus me deu saúde, eu tenho uma casa, eu tenho trabalho, né? Eu tenho o ar que eu respiro, eu tenho a minha inteligência, eu tenho pessoas que eu amo, os meus filhos estão vivos. Meu Deus! Quando a gente começa a entender a gratidão, eu sempre faço isso. Quando eu sou roubada pela minha mente, eu começo, primeiro, né, essa vida eucarística, né, essa vida de ação de graças, essa vida de gratidão, eu volto para o meu estado de presença e começo a dizer, peraí. Poxa, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha saúde, né? Eu tenho aqui a minha família, meu filho está vivo. Eu tenho tudo. Pronto, acabou. Não preciso mais nada. Entende? Então, essa preguiça, essa falta de ânimo, de motivação, de ação, de exercer os seus talentos, falta de amor, falta de gratidão. Tá? Falta de amor e falta de gratidão. Vamos aqui para uma parte bem prática, tá? Bem prática agora, diante disso que a gente já falou. Como perdoar o que não fiz em 2023, né? Passou o ano, aquelas promessas, esse ano eu vou terminar um curso, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou para academia, esse ano eu vou mudar de casa, esse ano eu vou mudar de carreira, esse ano eu vou sair do mercado de trabalho, vou ficar em casa, que eu quero educar mais os meus filhos, esse ano eu quero estudar mais, aquelas promessas que foram feitas lá e não foram cumpridas. Como se perdoar? Porque isso gera uma frustração enorme, né? Então a gente já entendeu, poxa, eu tenho talentos que eu preciso exercer, eu tenho uma preguiça que é falta de amor, né? Essa preguiça me leva a uma vida sem Eucaristia, uma vida sem gratidão. Eu tenho que me perdoar. Como que você se perdoa? Como que o perdão acontece? Ele acontece por meio da aceitação. Tá? Aceitação, que é o quê? Aceitar.
E isso no curso relicário a gente trabalha bastante, que é a aceitação. Aceitar a nossa rotina, aceitar as coisas que a gente tem para fazer, aceitar as provações que a gente está vivendo. A gente tem que aceitar. Eu recebo muitas mensagens de vocês aqui que têm grandes responsabilidades. Pessoas que cuidam de mães, pessoas que cuidam de parentes, pessoas que cuidam de filhos, pessoas que... Cuidadores, tá? Entenda isso como uma via de santificação, tá? Entenda isso como uma via de santificação. Os cuidadores são pessoas com uma oportunidade de santificação na sua vida. Porque não existe um amor maior, que é o amor de Cristo, o amor caridoso maior do que aquele. Qual é o amor de Cristo? É aquele que entrega a vida pelo outro. Esse é o amor de Cristo, é o amor caridoso. Tá? Quando uma mãe cuida de um filho, ela entrega a sua vida para aquele filho. Quando uma cuidadora cuida de uma mãe, cuida de um irmão, cuida de um parente, cuida de alguém, essa pessoa, ela está entregando a sua vida para aquela pessoa. Ó, Edi falou, eu cuido da minha sogra. Tá? Então, não entenda, presta atenção, a nossa alma desordenada, ela não quer aquilo. Ela não quer. Porque aquilo dá trabalho. A preguiça tá ali. A preguiça é uma doença espiritual. Gente, é a mesma coisa hoje é segunda-feira. Quem já fez o planejamento semanal? Quem já fez o planejamento semanal? Não, eu não quero. Você precisa se tornar uma cuidadora também de você. Existem pessoas que cuidam do outro, mas você precisa cuidar de você. Quer cuidar da sua vida. É fazer aquilo que precisa ser feito. O relicário é um caminho para isso. É um despertar para isso. É um despertar para os talentos. É um despertar para esse amor sacrificial, que é essa quebra da preguiça. Essa quebra da preguiça. Poxa, por que eu estou cuidando da minha mãe? Por que eu estou cuidando da minha sogra? Por que eu estou cuidando da minha casa, dos meus filhos, dos meus problemas? Esses dias eu estava falando para o meu marido assim, meu Deus, a gente não tem um minuto de paz. Eu falei para o meu marido. Tanta provação que a gente enfrenta todos os dias. Mas eu falei para ele, a nossa vida é essa. E a gente vai ter que conviver com todas as provações que Deus nos entrega. E isso tem nos tornado pessoas melhores a cada dia. Mas não é por isso que a preguiça vai tomar conta, essa falta de amor, essa falta de cuidado. Tantos problemas que eu enfrento nos meus negócios, nas minhas coisas, meu Deus do céu, na família. E eu preciso fazer o quê? Tocar a vida. Aqui. Fazer o que precisa ser feito, cuidar de mim, ordenar a minha vida. E, gente, uma vida sem ordem, ela não vale a pena ser vivida. Uma vida sem ordem, ela não tem direção, ela não nos alinha para aquilo que precisa ser feito. Nós precisamos de ordem para romper com essa doença espiritual, que é a preguiça, para romper com esse medo de Deus, de não usar os talentos a nosso favor, tá? Então, primeira coisa, aceitar.
tá? Perdão pelo que não fiz em 2023. Eu não fiz. Eu aceito que eu não fiz. Por que eu não fiz? Vou falando da preguiça. Você pode ter, às vezes, outros, né? Mas eu não fiz porque eu estava com preguiça, eu não fiz porque eu não me organizei, eu não fiz porque eu não me planejei, ou eu não fiz porque eu não sei. Eu não sei, tá? Se você não sabe se organizar, se você não sabe se planejar, se você está imersa em uma confusão de coisas, tá? De coisas, o curso relicário está com as inscrições abertas, tá? E está com desconto excelente, que não vai mais existir isso, tá? Nós estamos em Black Friday ainda, aquela função toda, tá? Está com desconto excelente. E o que nós vamos fazer na aula bônus? Lá dentro da plataforma tem tudo, tá? Tem as aulas gravadas, tem as ferramentas que a gente vai aprender a usar para se organizar. Tem a oração do comprometimento, que tem que rezar todos os dias pela manhã, inclusive alunas que já estão, reze todos os dias pela manhã. Assista ao primeiro módulo, tá tudo organizadinho. O e-book para você ler, imprimir e acompanhar as aulas, que é um resumo das aulas. E nós teremos as mentorias, tá? Que é um acompanhamento que eu faço durante 5 semanas. Então, eu não vou deixar vocês sozinhas. Tem todo o material lá. Não precisaria desse acompanhamento. Não precisaria. Mas eu faço questão porque eu sei das más inclinações da alma. Principalmente relacionada a esse tema. Que é desordem, procrastinação, preguiça. Então, precisa alguém puxando, tá? Então, nossa primeira aula de mentoria já acontece domingo que vem, às 20 horas. Vocês serão avisadas tudo certinho. Quem não puder comparecer, depois a aula vai ficar gravada dentro da plataforma, tá? Então, minhas águias, uma dessas aulas bônus será como planejar as minhas metas de 2024. Essa aula vai acontecer na primeira semana de janeiro e vai ser uma aula espetacular. Por quê? Porque a gente já vai estar no final do curso. Então a gente já entendeu como se organiza e como usa o relicário, que é a agenda, né? O verdadeiro relicário. Compre a sua agenda 2024, qualquer agenda. Vai lá nas Americanas, qualquer papelaria. E a gente vai aprender a se organizar, fazer o que precisa ser feito. E vamos pensar nas metas de 2023. Talvez a sua meta de 2023 seja cumprir exatamente o que você aprendeu no curso e nem trazer coisas novas. Porque a gente tem que entender, poxa, será que eu posso ter meta agora? Será? Eu não posso ter muitas metas. Porque eu tenho coisas a cumprir no meu dia a dia. Então, esse autoconhecimento, sabe? Essa humildade conosco é muito importante. O servo que recebeu um talento, ele não é humilde em nada. Ele ainda confronta Deus. Confronta. Nós fizemos isso, gente. Nós confrontamos Deus. Quando a gente não aceita aquilo que Ele nos coloca, falando dos cuidadores, não só dos cuidadores, e nós, na nossa rotina normal, quantas vezes nós repugnamos a casa, filho, marido, trabalho, tem que entregar um trabalho, um serviço lá no seu trabalho e você entrega mal feito. Poxa! Deus nos coloca no lugar que nós devemos estar. Essa é uma frase que surgiu uma vez no meu coração. Eu sempre falo. Deus nos coloca... Por que eu estou aqui fazendo essa live às 8h12 na segunda-feira, dia 27 de novembro, faltando um mês para o meu aniversário? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Vocês acham que eu não me pergunto? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu já acordei 5 da manhã, já tomei banho.
O que eu estou fazendo aqui com vocês? Deus nos coloca no lugar que devemos estar por alguma razão. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso. A gente precisa assumir a vocação, ter amor pela vocação, ter amor pelos talentos, multiplicar os talentos. Porque, veja bem, muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes a conta. Vai ser nos pedidos a conta. Aonde? Na porta da cidade. Lá onde a mulher virtuosa, né, é reconhecida pelo seu servir. Na porta da cidade. Amém? Amém, amém, amém? Não vou tomar muito tempo de vocês, porque senão a gente fica, né? Vai longe. Então, minhas amadas, no linkzinho da bio, tá? Aqui já tem um monte de aluna do curso Relicário, né? Já fez a inscrição. Dá uma olhadinha lá no link da bio. Tome essa decisão. Tá? Poxa, minha vida tá desorganizada, minha vida tá desordenada, eu preciso realmente ter uma ordem na minha vida. Eu preciso começar e terminar aquilo que eu faço. Eu preciso ter clareza, eu preciso viver um amadurecer. Gente, o módulo 2 é maravilhoso, o amadurecimento. Isso tem muita relação com maturidade também. É tanta coisa aqui envolvida, né? A nossa mentoria vai ser sobre a 4ª camada da personalidade, essa aula maravilhosa que eu vou entregar para vocês, que é um despertar para a maturidade, né? É um abrir os olhos para a maturidade. A maturidade, ela é um caminho, mas a gente precisa entender onde eu estou, quem eu sou, quais são os meus comportamentos para mudar esse padrão de pensamento que muitas de nós temos, tá? Então, conheçam o curso Relicário, que eu tenho certeza que essa turma vai ser muito especial e a gente vai entrar em 2024 para verdadeiramente multiplicar os nossos talentos. Amém? Amém, amém, amém. Vamos rezar um Pai Nosso para a gente começar essa semana de verdade, né? Vamos rezar um Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, aquilo que a gente precisa, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, nos perdoa pelas nossas negligências, pela nossa preguiça, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sim, nós perdoamos. E não nos deixais em cair em tentação. Não nos deixais em cair em tentação. Essas tentações, a preguiça é uma tentação. E livrai-nos do mal, das desordens da nossa alma, de todas as tentações que nos cercam. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos conceda uma boa semana, né? Que nós estejamos dispostas a fazer tudo aquilo que precisa ser feito e que as provações que surgirem ao longo desses dias nós tenhamos fé, força, resiliência, coragem para superá-las e que sejam mais uma escola na nossa vida. Amém. Beijo, obrigada, muito obrigada. Amei essa live, quinta-feira às 20 horas, tá? A gente se encontra na próxima live e a gente vai conversando ao longo do dia nos stories. Beijo no coração, Deus abençoe.
E alunas, né, que se interessarem, dá uma olhadinha lá no link da bio, que o curso está com as inscrições abertas. Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigada.